Quando você pede a Deus que envie avivamento, você está pressupondo que a igreja está em declínio, adormecida e estagnada, que algo deu errado e precisamos de um ser S maiúscula para consertar as coisas. Mas para que o avivamento venha, e falarei sobre isso apenas por alguns instantes, para que o avivamento aconteça, ele precisa começar primeiro em sua igreja e em sua noiva. Ouça o que J.I. Packer disse: avivamento é a visitação de Deus que traz a vida a um cristão que estava dormindo e restaura um profundo senso da presença próxima e da santidade de Deus. Em seguida ele diz isso e então surge um senso vívido de pecado e um profundo exercício de coração e arrependimento, louvor e amor, com um fluxo evangelístico. Essas são palavras poderosas e realmente uma definição abrangente. De fato, o que o avivamento faz e o que é avivamento, e como o avivamento precisa começar conosco. Agora, eis a questão: por que quando falamos desse tipo de avivamento, por que esse avivamento tem que começar na igreja de Deus e depois sair pelas portas? Porque eu creio, como estamos crendo, que para 1 bilhão de almas virem de todo o mundo, temos que ver Deus começar conosco aqui mesmo. Por que que isso começa aqui na casa de Deus? Porque Deus precisa de uma igreja santa, ardente e cheia de espírito para enviar os recém-salvos. O que você quer dizer com isso, pastor Tim? Nada poderia ser pior do que Deus libertar as pessoas da escravidão nas ruas e colocá-las dentro de uma igreja. Ela própria está cheia de escravidão. Vengeance Havner disse isso da seguinte forma: ele disse: o cristianismo das manhãs de domingo às vezes é o maior obstáculo ao avivamento. E queremos que Deus acabe com isso, queremos que Deus volte. Nós queremos que as pessoas ouçam, nós queremos que as pessoas experimentem Jesus e não a igreja. Quero que as pessoas experimentem o poder do Espírito Santo. Quero que as pessoas se sentem aqui, e o pastor Carter e o irmão David já viram isso, nós vimos isso, e eles estão chorando, sem saber por que estão chorando. É a presença do Espírito Santo. Charles Finney, que é considerado um dos grandes revivalistas americanos, disse isso da seguinte forma. Ele diz: quando os pecadores são descuidados e estúpidos e estão afundando no inferno sem se preocupar, é hora de a igreja se preparar. É dever da igreja despertar, assim como é dever de um bombeiro despertar quando um incêndio irrompe no meio da noite em uma grande cidade. É por isso que, se você quer um avivamento nos últimos dias, precisa de uma igreja dos últimos dias para se preparar para o que Deus quer que você faça. Deixe-me mostrar-lhe o que Deus está fazendo nesta igreja dos últimos dias. Deixe-me ler para você Atos 2:17 e 2:18, como o apóstolo Pedro profetiza no dia de Pentecostes. E ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. O pastor Carter estava falando essas mesmas palavras para você hoje. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Vejam essas palavras, rapazes: terão visões e as moças terão visões. Homens e mulheres idosos sonharão sonhos. E creio que para a igreja dos últimos dias, Deus quer sonhadores e visionários trabalhando juntos. Deus quer os jovens e os idosos na igreja dos últimos dias. E o perigo está se tornando hoje, à medida que observamos as igrejas se polarizarem de acordo com a idade, você verá uma igreja cheia de jovens, e há um perigo nisso. E há um perigo para uma igreja cheia de pessoas idosas como nós. Por isso precisamos que Deus não levante uma igreja que nós queremos, mas uma igreja que Ele quer. Permitam-me fazer esta pergunta hoje. Quem aqui é idoso? Você poderia levantar a mão e erguê-la bem alto? Ok, estou apenas verificando, porque estou interessado em seus critérios. Então, está bem, idosos, levantem a mão. Idosos, quantos são jovens? Levantem a mão. Ok, dê uma olhada nisso.
Veja isso. Tenho pessoas de 60 e 70 anos levantando a mão e simplesmente... É por isso que precisamos de um avivamento. Somos enganados. Somos tão enganados. Reunir essas tropas, esses dois grupos que estão sentados em nosso lugar hoje não é apenas vital, mas é realmente sobrenatural. Porque cada um desses grupos tem um dom único e cada um desses grupos tem batalhas únicas que enfrentam. É tão importante ter isto em mente. O grande reformador Mark Luther disse: onde quer que Deus construa uma igreja, Satanás constrói uma capela. Onde Deus coloca a sua igreja, há também uma capela satânica. Isso vai começar a subir? E a capela de Satanás causou muitos danos à igreja de Deus, para manter os sonhadores e os visionários separados, para que os sonhadores pensem, os jovens pensem que sabemos tudo isso, e você tem visionários que estão muito apegados a um passado, e você tem sonhadores dizendo, você tem que soltar, onde talvez precisem de gratidão e flexibilidade, e Deus vem e começa a falar. Porque se você pegar os sonhadores, os jovens, sem os visionários, os velhos, você terá um monte de gente que protege o passado, se torna irrelevante para o futuro e eles se murcham. Mas se você tiver apenas visionários, os jovens com jeans skinny e bonés, você terá entusiasmo e criatividade sem raízes e estabilidade. Eles implodem porque o exterior deles fica maior do que o interior. Deixe-me falar aos jovens e aos idosos e nos preparar para este último dia na igreja, porque é isso que importa, os jovens e os idosos que Deus coloca na igreja dos últimos dias, o avivamento do último dia. É por isso que tenho orado muito, anote isso. O avivamento do último dia precisará de 4 elementos-chave na igreja. 4 que virá dos jovens e dos idosos, dos sonhadores e visionários. Os sonhadores, os jovens e os visionários, os idosos, será necessário que haja esses 4 elementos, como eu tenho estado orando pelo que Deus quer fazer, não só na minha cidade, mas por todas as cidades. Por aqueles que estão assistindo de Londres, Manila, São Paulo e em todo o mundo, que creem e querem que Deus faça algo. Esses 4 elementos, creio, farão parte de um avivamento nos últimos dias, quando Deus reunir esses 2 grupos e eles começarem a se mover como um exército poderoso, haverá essas 4 coisas. Destemor e paciência, sabedoria e testemunho. E vou explicar isso. Porque cada um deles é um presente exclusivo para cada um desses grupos. Destemor e paciência, sabedoria e testemunho. Os sonhadores fornecem a sabedoria e o testemunho, e os visionários fornecem o destemor e a paciência. Deixe-me falar com os sonhadores, também conhecido como os idosos, só por um momento. E deixe-me falar com você sobre testemunho e sabedoria por apenas um momento. O que é um testemunho? Não é uma frase. Eu cresci. Mesmo aqui nesta igreja crescemos nos lembrando das noites de domingo chamadas de culto de testemunho e ouvíamos, o que é um testemunho? Um testemunho é diferente de uma biografia. Uma biografia sempre termina com uma pessoa e o que ela fez, mas um testemunho termina com Deus e o que Deus fez naquela situação. Deus é a estrela de um testemunho e a pessoa é a estrela da biografia. Mas os antigos santos, onde cresci na igreja, costumavam sempre dizer estas palavras: se não há teste, então não há testemunho. O teste é o que nos dá o testemunho. E você ouve essas palavras de que estamos falando, você as ouvirá em outubro. Estamos dedicando todas as 5 noites de terça-feira de outubro para contar testes e testemunhos do meio desta congregação. Isso será falado em 3 e 4 histórias todas as terças-feiras à noite, quando vocês ouvirão o teste, o testemunho e o que Deus fez. O enredo básico de um testemunho é o seguinte: foi ruim, bem ruim, estava no fim de meu limite. Eu não sabia o que iria fazer. E do nada, na hora da meia-noite, Jesus entrou em cena. Foi isso que ele fez. A Deus seja a glória. Quantos conhecem essa história em sua vida? É exatamente assim que acontece. E ter essas histórias na igreja é muito importante. David Wilkerson, quando eu tinha 27 anos e estava começando uma igreja em Detroit, costumava me chamar de Timóteo. Timóteo, ore pelas cabeças grisalhas, para que as cabeças de algodão venham à sua igreja. Ele chamava os idosos de cabeças de algodão. Ele dizia, porque essas pessoas sabem como Deus age. Eles sabem o que Deus fez no passado. Portanto, quando estiver sentado aqui hoje e olhar para seu cabelo grisalho, não o pinte, deixe-o grisalho.
Isso significa que você tem uma história, significa que você tem um testemunho. Isso diz aos visionários: deixe-me contar a você o que Deus fez por mim. É daí que vem a sabedoria. Eu estava calculando, eu estava usando uma calculadora para meus amigos há 2 dias, não para ver quantos amigos eu tinha, mas estava calculando a idade das pessoas que tenho em minha vida agora, e estava pensando nas cabeças cinzentas que Deus trouxe para a minha vida. Um tem 76 anos, um é 73, um é 82, um deles tem 88 anos, e o mais jovem do meu grupo é ele tem 70 anos. Ele é o mais jovem do meu grupo. Mas eu e a média, a idade mediana de minhas amizades, temos 77 anos, 77. E alguns de vocês estão olhando para mim e pensando: será que nenhum de seus colegas terá amizade ou falará com você? Não. Preciso de testemunhos e sabedoria. Não preciso da NFL e de conversas. Preciso de testemunhos. Preciso dos testemunhos e da sabedoria deles para travar esta batalha. É só depois de um tempo tipo: ei, e quanto a esses Jesus e Aaron Rodgers, o que achas disso? Depois de algum tempo não preciso disso. Isso não me ajudará a superar a minha próxima batalha. Mas para ouvir o que Deus está fazendo dessas cabeças cinzentas, é disso que Deus precisa, é disso que precisamos. Precisamos que você conte sua história, é disso que precisamos hoje. Depois de pregar no último domingo, um dos sermões mais polêmicos que acho que já preguei sobre a letra X, o pastor Carter me ligou e conversou comigo, e eu disse a ele que era o segundo culto. Eu disse literalmente que provavelmente 25 pessoas saíram durante a mensagem. Se vocês saírem hoje, isso não me incomoda. Ele me disse: Tim, nem pense. Então a cabeça grisalha de 70 anos falou. Ele disse: Tim, não se preocupe, dezenas de pessoas abandonaram a mim e ao irmão David. Dezenas saíram. Ele disse: mas centenas geralmente voltam para o lugar deles, é o que eles fazem. Ele disse: continue pregando. Mas pessoal, se ele está me chamando para ir, se está me chamando para falar sobre os Jets e os Giants, isso não me ajuda. O que me ajuda é ouvir as histórias e os testemunhos de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Uma pessoa disse o seguinte: os líderes da próxima geração devem seguir nossos passos, não nossa sombra. E agradeço a você, pastor Carter, por me dar passos para seguir. Obrigado por não estar apenas seguindo uma sombra. Você estabeleceu um ritmo. Você e o irmão Davi estabeleceram um ritmo. Precisamos de sua sabedoria, precisamos de seu testemunho. E se todos os seus amigos forem parecidos com você, você tem amigos burros. Você tem que colocá-los em um patamar mais alto e dizer: tenho que ter alguns velhos grisalhos e cabeças de algodão em minha vida. Deixe-me falar um pouco com os jovens, os visionários, sobre paciência e destemor, porque sinto que o próximo avivamento precisa disso. O mundo não esperava por isso. Foi o lançamento de 2 filmes cristãos incríveis que pegaram o mundo de surpresa: O Som da Liberdade e A Revolução de Jesus. Ninguém sabia o que fazer com esses 2 filmes, especialmente quando os críticos estavam detonando O Som da Liberdade, mas não podiam negar que ele estava indo melhor do que Indiana Jones e o Dial do Destino. Porque esses filmes estavam falando de algo maior do que realmente existe. Falavam de um povo destemido para resgatar os indefesos do tráfico sexual. Eles viram algo e disseram: está tocando uma parte do nosso coração. Um líder de jovens disse o seguinte, ele disse: se você for babá de jovens, terá bebês, mas se você liderar os jovens, terá líderes. E é isso que Deus nos chamou a fazer e pedindo para nós fazer. E sou muito grato a pessoas como Stan e Natasha, que vocês viram aqui, e nas próximas semanas teremos uma chance. Estamos empolgados para apresentá-los, daremos mais informações sobre eles e teremos a oportunidade de orar por Gio e Sammy, que chegaram ontem à noite da Califórnia, que estará liderando o nosso grupo de ensino médio e nosso grupo júnior, e Joe, que está liderando o nosso grupo júnior. Estamos muito animados. Vamos apresentar tudo isso nas próximas semanas. Mas então houve a revolução de Jesus. Isso nos deu um vislumbre do avivamento do povo de Jesus que aconteceu há 50 anos. E acho que foi um apelo a esta igreja, onde o Som da Liberdade disse que é preciso coragem para começar a fazer algo que ninguém mais quer fazer.
E todos os outros estão se calando sobre isso. Mas foi a revolução de Jesus que basicamente nos disse, foi um apelo à igreja para que haja, acho que foi profético, para nos lembrar que está chegando um povo, uma colheita na igreja, que não vai parecer como um cristão de domingo de manhã. Ouçam com atenção, amigos, há massas que estão chegando e já começaram a chegar, o que é chamado de colheita. E isso exigirá paciência da parte de sua igreja, considerando tudo o que eles passaram e as batalhas que enfrentaram. Então deixe-me dizer isso desde o início e deixar todos os visionários, os idosos, chateados comigo. Aqui vai, estou no meio termo, não tenho certeza. Não sou exatamente um visionário, mas também não sou um velho. Eu sou do tipo tanto faz, mas deixe-me dizer isso. Nós, quando as pessoas são salvas, queremos que elas cresçam e se pareçam com Jesus, não com você, comigo e com o TSC. Precisamos que elas se pareçam com Cristo, não queremos que elas se pareçam, ouça-me, aqueles que estão assistindo, não queremos que eles se pareçam com sua denominação. Não quero que as pessoas venham a Cristo e pareçam metodistas e pentecostais. Quero que elas se pareçam com Cristo. Quero que elas se conformem à sua imagem. É para isso que Deus nos chamou. Creio, ouçam agora, ouçam, a igreja atual logo estará adorando ao lado de pessoas com as quais não se sentirão à vontade. Você vai sentar ao lado de pessoas que, eu vou te dizer, não vai ser quem você acha que deveria estar sentado no assento vermelho ao seu lado ou assistindo online, que Deus vai começar a salvar pessoas que são totalmente diferentes, mas será uma obra genuína do Espírito Santo e do que Deus está fazendo no fundo do coração delas. E aí vem, uma igreja não preparada para isso será uma igreja julgadora. Porque a próxima colheita não se parecerá com as pessoas da igreja atual. Ele tem que resgatar. Pessoal, a escuridão que está lá fora hoje, o trabalho de resgate do Espírito Santo, pessoal, eles estão saindo das entranhas do inferno. Essas pessoas não estão apenas crescendo na igreja, elas estão crescendo como ateus. Eles estão crescendo em um lugar em que Deus vai resgatá-los. Eles se sentarão ao seu lado e ainda cheirarão a fumaça e maconha. E você vai dizer, como eles podem ser salvos com as mãos levantadas? Você não sabe o que Deus está fazendo dentro da vida deles. E Deus está nos chamando para ter paciência, mas também para ter o destemor de ver Deus resgatá-los. A igreja está prestes a mudar com a próxima colheita. E acredito que entender Romanos 14:15 será a chave para lidar com a colheita do fim dos tempos. Porque a colheita de almas é sempre uma perturbação para o status quo e a comodidade. Meu amigo da Nova Zelândia, Wink Pratney, um evangelista de jovens, disse isso da seguinte forma. Ele disse, o avivamento traz um choque santo à apatia e ao descuido. Ele chega e choca os descuidados. Aqui está, Romanos 14:15 é um choque para a igreja. Isso representa um desafio para a igreja. E aquele choque que eles estavam enfrentando, esse enorme obstáculo que nós estamos enfrentando hoje, ouça o que ele diz. Ele não os chama de jovens e velhos, mas é uma igreja de colheita. Ele a chama em Romanos 15:1 e diz, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Saulo estava descrevendo dois tipos de pessoas que estarão nessa nova igreja. Ele diz que haverá os fortes e os fracos. E o forte pode ter a oportunidade de dominar e esquecer a paciência que precisamos ter com a nova colheita. Os fortes terão o maior peso de responsabilidade. E o desafio de Saul para eles é o seguinte. Em Romanos 15:7 ele diz, portanto aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Parece que quando você lê a vida de Jesus, quanto pior as pessoas são, mais fáceis elas se tornam perto de Jesus. Isso é simplesmente incrível para mim. Em contraste, Jesus recebeu uma resposta fria da multidão religiosa. Os evangelhos que eu estava lendo mencionavam 8 jantares e apenas 3 deles eram de amigos. Os outros 5, vou rotulá-los desta forma. Jantares de pecadores. Jesus apareceu para jantares de pecadores e apenas 3 jantares de amigos foi o que ele assistiu. Porque a boa notícia é a seguinte,
Quando Deus começa a salvar e a trabalhar em sua igreja dos últimos dias, quando esse avivamento, esse remanescente, quando o julgamento chega, o remanescente está surgindo. E você começa a ver a limpeza da casa de Deus e o avivamento começa. Aqui as boas novas. Jesus nunca encontrou uma doença que não pudesse curar, uma malformação congênita que não pudesse reverter. Um demônio ele não conseguiu expulsar, mas ele conheceu os religiosos que não conseguiu convencer. Ele pode libertar os demônios e as aflições, mas eles eram religiosos que ele não podia transformar naquele momento. Que Deus nos ajude aqui como a igreja de Jesus Cristo. Como disse Spurgeon, a igreja local é a esperança do mundo. Que possamos ver isso, que possamos perceber que este será o lugar, não apenas este, mas a igreja dele. Se o julgamento está chegando e um remanescente está surgindo e a igreja está sendo purificada para o avivamento, como se desenvolve o destemor, a paciência, a sabedoria e o testemunho? Quero passar apenas 2 coisas rápidas que quero lhes dar nesses próximos 15, 20 minutos. 30 minutos. Pode demorar um pouco mais, mas farei o possível. Então eu quero falar pelos visionários. São os jovens que é assim. Então deixe-me, isso fará sentido quando eu chegar lá. Porque quero que vocês entendam, jovens e idosos. Hoje, para ouvir esse desafio do que Deus quer fazer, porque creio que isso é vital nestes últimos dias. Então, para os visionários, há 3 pessoas que vocês devem conhecer, e vou mostrá-las a vocês hoje. E para os sonhadores, há 2 árvores que vocês precisam conhecer hoje, e essa será do Salmo 92. As 3 pessoas que vocês conhecerão virão da vida de alguém, e as 2 árvores virão dos Salmos. Portanto, deixem-me desafiar os visionários de hoje, os jovens. Eu lhe darei os critérios. Se você tem 35 anos ou menos, você é jovem, alguém já está ofendido. Veja, esse é o problema da igreja. Você não pode, sempre que coloca algo, é isso que acontece. Isso foi dito por um jovem de 36 anos. Garanto que estava a acontecer. Aqui está o terrível veneno que está chegando à nossa sociedade e que já está aqui. Prestem atenção, não é apenas a igreja do último dia, mas a atitude do último dia que está chegando. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Observação. Observe o que Satanás começa a se espalhar na sociedade. Mas aqui está a boa notícia de hoje. Quero que você leia o versículo que acabamos de ler, não apenas o primeiro versículo que lemos. Enquanto Satanás libera o seu pior, Deus libera o seu melhor. Enquanto Satanás libera o seu pior, 2 Timóteo 3, Deus libera o seu melhor. E assim será também, aqui vai, acabamos de lê-lo, mas realmente nos ajudará a lê-lo novamente. Portanto, nos últimos dias, tempos difíceis virão, mas acabamos de ler isso. Mas também nos últimos dias, Deus disse: derramarei em meio a todo o veneno que está acontecendo. Também derramarei meu espírito. Está vendo o que está acontecendo? Os últimos dias são o desencadeamento do pior veneno de Satanás sobre a sociedade e as atitudes. E Deus diz: vou liberar as melhores pessoas que tenho. Vou derramar meu espírito sobre toda a humanidade. Filhos e filhas profetizarão. Eles não serão aqueles que são desobedientes aos pais, ingratos, profanos e sem amor. Mas vou levantar filhos e filhas que se levantarão, como Daniel, José e Esther, e eles profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos começarão a ter sonhos. Por isso estou dizendo a vocês, para esses jovens, esses visionários que estão sentados aqui, quer estejam no ensino médio ou na faculdade, se você já começou sua carreira, quero que ouça esse homem quase idoso que está falando aqui hoje. Preguei mensagens como na semana passada, porque estou lutando como um homem velho, para que essa geração jovem seja levantada nesses últimos dias, não para ser trazida para 2 Timóteo capítulo 3, nesse grupo, mas quero ver vocês levantados no segundo grupo, no grupo de Atos capítulo 2, para que profetizem, se levantem e Deus começará a usá-los.
Mas para fazer o que você foi chamado a fazer, você precisa conhecer essas 3 pessoas em sua vida. Jesus não o salvou apenas para que você possa ir à igreja no domingo. Ele o salvou para muito mais. E a pessoa que eu vi na Bíblia, que provavelmente nos mostra isso, segundo a vida de Jesus, o que nos dá a biografia do que Deus faz na vida de alguém, desde a adolescência até o destino, é Davi. Davi, que era mais do que como chamaríamos hoje, um músico de platina, com mais de 1 milhão de unidades vendidas. Davi teve bilhões de partituras vendidas, são os chamados salmos. Ele foi general do exército, político, realeza, líder nacional, pastor e escudeiro, mas ele era cristão quando fez tudo isso, e ele precisou de 3 pessoas em sua vida para torná-lo quem ele era, para cumprir o que Deus o chamou. Aqui está, não perca isso, isso é muito importante para nós. Visionários de hoje, aqui vai, anotem estas 3 coisas. Eis o que você deve fazer. Você precisa de um Samuel para ouvir, um Golias para conquistar e um Saul para perdoar. Estou lhe dizendo, eu sei que o Espírito Santo está, mas ouça, visionários jovens para mim, quem quer que tenha gritado ali, para 36 anos ou menos, ouça-me com atenção. Porque creio que esse é o desafio dos visionários de hoje. Você precisa de um Samuel para ouvir, um Golias para conquistar e um Saul para perdoar. Primeiro, você precisa de um Samuel para ouvir. Samuel foi quem encontrou, chamou e identificou Davi quando seu próprio pai se esqueceu dele. Quando seu próprio pai o deixou de lado, Deus levantou um pai espiritual em sua vida. Samuel, ouçam agora, visionários. Samuel é a voz divina em sua vida. Samuel vê o futuro em nós, antes que possamos ver o futuro em nós. Samuel é aquele que falará sobre o futuro, sobre o que Deus chamou você para fazer. É aquela que eu sempre pergunto, aquele grupo de homens de que eu lhe falei, são eles que mesmo na minha idade, eu ainda procuro e pergunto, Pastor Carter, o que você acha que eu devo fazer aqui? O que você acha que eu devo fazer com todos os outros senhores que Deus colocou na minha vida? Eu digo isso ao Pastor Carter o tempo todo. Não preciso de você todos os dias, mas preciso saber que você está disponível todos os dias. Só preciso dele cerca de 2 a 3 vezes por ano, quando a batalha chega. Eu disse, esses são os grandes, mas você tem que estar disponível todos os dias. Porque eu preciso de um Samuel para conversar, mesmo na minha idade. E posso ajudá-los idosos hoje, estou no meio, mas ouçam. Mesmo os idosos precisam de sabedoria e de um Samuel em suas vidas. Mesmo os idosos precisam. Ouçam visionários, Jó 8, 8 a 10. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Pois nós nascemos, isso é ótimo, pois nós nascemos ontem. Jobe realmente acabou de matar você aqui e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Em segundo lugar, você precisa de um Golias para conquistar. 1 Samuel 17. Isso é difícil para a sua geração, porque faço parte do grupo de pais que tenta impedir a chegada dos Golias. Tentamos segurá-los, mantê-los e lutar por vocês, em vez de deixá-los lutar contra esses Golias. Pais e professores têm, e eu faço parte do grupo às vezes. Os pais e professores criaram esses ambientes em que todos ganham, ninguém é excluído da equipe, todos recebem um troféu. Pessoal, estou lhes dizendo, ninguém é cortado. Lembro-me de olhar uma vez para minha filha mais nova, isso foi há alguns anos. O armário da minha filha mais nova, ela tinha 17 troféus, 17 troféus. Eu fiquei tipo, onde você conseguiu isso? Como você conseguiu? E ela diz, isso é da participação lá. Este é o 8º lugar aqui. Este é o oitavo lugar. Eu perguntei, eles dão troféus de 8º lugar hoje? Aqui está o que chamamos de 8º lugar, perdedor. Isso é o que chamamos de 8º lugar. Portanto, preciso de sabedoria em minha vida. Há uma nova legislação que está sendo votada para seus filhos. Chama-se, estão tentando aprovar, chama-se escala de notas equitativa.
Ninguém mais recebe nota 0 e você pode refazer as provas em que for reprovado. Eu disse, onde você estava quando eu estava na escola? Eu estava pensando refazer uma prova. Quando a gente ia mal na prova, era porque não tinha estudado. Era assim que se chamava. Você precisa de algo maior do que você para poder depender de Deus. Você precisa de algo maior do que você. Golias significa uma causa, uma missão maior do que você pode suportar. A menos que Deus apareça, que está chamando o seu nome. Quer você esteja lutando contra o tráfico sexual como som da liberdade, quer tenha um fardo pelos orfanatos ou pelos jovens das áreas urbanas, quer esteja trabalhando com migrantes e acreditando que Deus os tocará, ou com nações, ou qualquer que seja a causa. Há gigantes à sua espera, e todos diriam que é impossível. Todos disseram a Davi que ele não conseguiria, e isso tornou-se a sua história. Não posso me intrometer no caminho de meus 4 filhos. Quando Deus coloca um Golias, às vezes quero lutar por eles. E Deus diz para mim e para Cindy para nos afastarmos. E agora eles estão tendo que depender de Deus nessa situação. E finalmente o que mais sinto é que esta geração terá que perdoar suas almas. 1 Samuel 18 e 16 é o Samuel, 17 é o Golias, 18 é a alma. Ouça isso, anote isso. Saul era uma ameaça maior para o futuro de Davi do que Golias. Golias poderia ter tirado sua vida, mas Saul poderia ter tirado e destruído sua alma. Ele poderia ter destruído sua alma com amargura e perdão. Pense nisso por um momento, porque essa era uma encruzilhada para ele. O homem que estava promovendo Davi ficou com ciúmes de Davi. O homem que lhe deu um emprego foi o homem que tentou matá-lo. E nessa jornada você será ferido. Você vai se sentir ofendido. Você será esmagado, mas esse esmagamento é a formação do caráter. O esmagamento e a dor são um aprofundamento do Espírito Santo. David enfrentou, ouça, deixe-me dizer uma coisa. Você não luta contra Saul, mas luta através de Saul. Você fica de pé, porque a questão é a seguinte: Davi enfrentou Golias por um dia, mas enfrentou Saul por quase 13 anos. Todos os dias, os pensamentos, a pessoa estava sempre lá. E é por isso que estou dizendo a vocês, ouçam-me, visionários, ouçam-me, jovens, que Deus está os elevando nesta igreja. O caráter não é formado ao derrotar um gigante uma vez. Isso não acontece só porque eu não fumo mais. Eu não faço mais isso, parei de fazer isso, mas foi derrotando Saul. Todos os dias por meio do perdão. É declarando o perdão. E é nesse ponto que Deus está realmente querendo se levantar. Porque eu nunca vi tantas pessoas machucadas, marcadas e esmagadas. E Deus diz, mas você vai ter que aprender a perdoar e vai ter que começar a aprender a deixar isso para lá e deixá-los nas mãos de Deus. Você terá que abrir mão da vingança e se agarrar ao perdão para fazer parte da igreja deste último dia. É por isso, jovens de hoje terão de dizer, Samuel, estou indo atrás de você. Eu vou encontrá-lo e você vai me dar sabedoria. E alguns de vocês, jovens, precisam dizer, Golias, cuidado, aqui vou eu, porque sei que Deus colocou algo no fundo do meu coração. E vocês precisam declarar hoje, Saul, eu o perdoo. Você não vai controlar a mim, meu futuro e o que aconteceu comigo, mas Deus agora está no comando da minha vida. Deus está levantando uma igreja dos últimos dias. Deus está levantando visionários. Deus vai levá-los, jovens. Deus vai levá-lo. Estudantes universitários, aqueles que acabaram de iniciar uma carreira, aqueles que estão terminando o mestrado e o doutorado. Ouça-me, Deus vai colocar Samuel em sua vida. Deus vai lhe dar Golias para vencer pelo poder do Espírito Santo. E Deus vai ensiná-lo a perdoar nestes últimos dias, porque Deus tem um propósito maior para você hoje. Eu creio nisso hoje. Muito bem, agora vamos falar de nós, os idosos. Vamos lá. Quantos de vocês são idosos? Você poderia levantar a mão? Agora baixou, os números diminuíram neste lugar. Embora. Minha história favorita de idoso que eu estava lendo era a seguinte. Um repórter estava entrevistando uma mulher de 104 anos e perguntou, qual é a melhor coisa de ter 104 anos? E ela disse, não há mais pressão dos colegas. Ela disse, porque não há mais ninguém da minha idade, portanto não há mais pressão dos colegas.
Eu estava lendo o último livro de Billy Graham há alguns anos, quando eu me colocava na classe dos visionários. O último livro que Billy Graham escreveu chamava-se A Caminho de Casa. É um livro que se imagina que os sonhadores leiam, mas eu o estava lendo como um visionário. E Billy Graham, quando ele estava se aproximando do céu, escreveu essas palavras. Ele disse que Deus tem uma razão para nos manter aqui. A velhice, disse ele, não é para maricas, mas essa não é a história completa, nem Deus pretendia que fosse. Graham disse: embora a Bíblia não encobrir os problemas que enfrentamos à medida que envelhecemos, ela também não retrata a velhice como uma fase a ser desprezada ou um fardo a ser suportado com os dentes cerrados, se ainda os tivermos. Tampouco nos retrata em nossos últimos anos como inúteis e ineficazes, condenados a passar nossos últimos dias em um tédio sem fim, de atividades sem sentido, até que Deus finalmente nos leve para casa. Em vez disso, a Bíblia diz que Deus tem uma razão para nos manter aqui. Se não tivesse, Ele teria nos levado para o céu muito antes. Eu estava lendo essas palavras porque acho que isso é muito importante. Por que sua segunda metade da vida é tão importante? Porque você nunca está seguro até estar em casa, no céu. Sempre há uma briga, sempre há uma batalha. Você nunca está seguro até chegar em casa. Há muitos desvios e terminar bem é vital. Quando li isso, eu disse: Deus, por favor, nunca deixe que isso aconteça comigo. Um dos grandes escritores literários, Oliver Wendell Holmes, disse que muitas pessoas morrem com sua música ainda dentro delas. Por que isso acontece? Muitas vezes isso acontece porque eles estão sempre se preparando para viver. E antes que percebam, o tempo acaba. Eles morrem com a música ainda dentro deles. Oro a Deus para que tudo o que Ele colocou dentro de mim seja deixado de fora, que saia tudo o que Deus colocou. E para você também, Deus o trouxe aqui para terminar essa corrida. Lembro-me da história das Olimpíadas de 1968. Hoje de manhã lembrei-me de Stephen Akari, da Tanzânia, que competiu com outros 74 corredores. E Estevão nem era um bom corredor. E enquanto ele estava na corrida, disseram que ele caiu. E depois acabou que ele sofreu um acidente e teve uma articulação deslocada, mas continuou a correr, entrou no estádio quando todos os corredores já tinham saído. Eles já fizeram a cerimônia de entrega de medalhas e disseram que restam alguns milhares de pessoas em um estádio com dezenas de milhares de lugares. E no escuro, Stephen Akari consegue superar isso, mancando até a linha de chegada. O ano de 1968, e ele finalmente consegue passar com apenas alguns aplausos. Todos os outros foram para casa, jantaram e receberam suas medalhas. E eles perguntaram: por que você terminou isso? Ouça o que ele disse: meu país não me enviou 11 mil quilômetros para começar a corrida. Meu país me enviou 11 mil quilômetros para terminar a corrida. E é isso que somos chamados a fazer. É para isso que fui chamado, é para isso que você foi chamado. Ouçam, idosos, vamos terminar esta corrida e fazer o que Deus nos pediu para fazer. É por isso que aqui estão as boas notícias. Como disse Andrea Boyce, como posso fazer isso, pastor Tim? Aqui vai, se você acordou respirando hoje, parabéns. Você tem outra chance de conseguir isso, certo? Quantos estão respirando hoje? Você poderia levantar a mão? Certo, metade de vocês. Nós vamos superar isso. Não é incrível que aprendamos nas aulas de ciências que Juan Ponce de León estava procurando a fonte da juventude para fazer com que os idosos permanecessem jovens, e o que ele fundou foi a Flórida. Pense nisso, foi isso que ele conseguiu, ele acabou ficando com a Flórida. Então nós, nova-iorquinos, estão dizendo isso, Flórida, a fonte de juventude. Tudo bem, deixe-me lhe dizer como se chama isso. Isso se chama o sonho americano. Não queremos isso, queremos o sonho de Deus para nós. É isso que queremos. Sonho americano, 65 anos, não preciso mais trabalhar. E vamos para a Flórida. Não. Nosso sonho é: Deus, o que você quer para nós? O que está pedindo para fazermos? Então, aqui vai, deixe-me lhes passar.
Porque isso é algo muito importante, né? O que Deus está pedindo de nós, é o que Deus está querendo fazer dentro de nós. É isso que estou pedindo a Deus para me ajudar. É o capítulo 1 de Apocalipse. O versículo 14 é uma descrição de Jesus, mas estou pedindo a Deus que me ajude a ter isso dentro de mim. O apóstolo João descreve Jesus: a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos também. Somos como uma chama de fogo. Veja isso, a descrição. É isso que estou pedindo a Deus para fazer por mim. Estou dizendo: Deus, quando meu cabelo ficar branco, coloque fogo em meus olhos. Veja, cabelos brancos e olhos ardentes, isso é sabedoria e isso é zelo. Esse é o fogo que vem até nós. É por isso que estou orando por alguns de vocês que estão sentados aqui hoje. Aí o desafio. Mas não quero simplesmente confiar nos cabelos brancos da experiência. Quero novamente o fogo na minha alma e o fogo nos meus olhos. E como isso acontece? Aqui está e encerramos. Mark, você pode vir. Escutar isto. Eu encontrei como visionários. Aqui vai. Como os visionários precisam encontrar essas três pessoas, um Samuel para ouvir, um Golias a ser conquistado e um Saul a ser perdoado. Eu disse que nós, os idosos de hoje, Mark, quantos anos você tem? 54, você é velho. Então se você está no grupo dos visionários, você nós sonhadores. Ricardo, quantos anos você tem? 57, totalmente velho. Vamos lá, quero os dois velhos aqui fora. Vamos, Ricardo. Vamos lá, os dois velhos, venham participar. Tenho 59 anos, por isso sou como estes tipos. Ouça, eu quero ver esses caras. Quero que quando eu olhar para eles, deixe-me dizer o que vejo. Eles não têm o cabelo branco como eu, mas deixe-me dizer o que vejo. Ainda vejo o fogo em seus olhos, vejo o fogo em seus olhos. Eu vejo isso quando vejo o pastor Carter. Eu olho para ele, há um fogo dentro dele, há um fogo que vem dele. Quando vejo a pastora Teresa treinar aqueles jovens no Summit, passando o bastão, há um fogo em seus olhos, há um fogo em seus olhos, há um incêndio ali. Vejo isso em nossos idosos, entre muitos de vocês, vejo isso em nosso coral. Olho para cima e vejo os cabelos brancos e o fogo em seus olhos, e vejo o que Deus está querendo fazer. É isso que Deus está chamando. Mas como isso acontece? Foi isso que eu lhe disse. Você não só precisa conhecer três pessoas, mas há duas árvores que precisa conhecer. É do Salmo 92, é a palmeira e o cedro. Deixe-me falar sobre eles, porque é isso que lhe dá a história para contar. Deixe-me lê-la para você. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqui vem, eu adoro isso, aqui vai. Preparem-se agora, sonhadores. Eles ainda darão frutos. Enquanto estiver recebendo cartões da ARP e do Seguro Social, você ainda estará produzindo frutos. E aí vem, tenho que falar com você sobre isso. Eles estarão cheios de seiva e realmente verde. Aí vem ele, o que eles vão fazer? Eles vão contar a história. Qual é a história? Eles vão proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Essa é a história que eles têm para contar. Tem uma história que vamos contar hoje. Há uma história que Deus vai contar. Vamos lá, quantos idosos estão com fogo nos olhos hoje? Não se deixe enganar por isso. Há algo queimando no fundo de minha alma hoje. Aleluia, certo, mas tenho que lhe dizer isso. Certo, levante-se, porque preciso fingir que estamos indo embora. Então, aqui está, aqui vai. Porque essas árvores são importantes. Pronto, e então terminamos bem aqui. Aqui está o que é incrível sobre essas palmeiras. Você está pronto para isso, palmeiras? Eu tenho que lhe dar isso. Isso é bom para nós. Isso é bom. Vic, eu sei que não sou. Todas as mulheres são visionárias. Você é jovem, você é jovem, você é jovem. Você é velha, você é velha. Ok, então fique comigo. Os idosos ficam aqui, certo? Fiquem bem aqui. Cedro e palmeira, aqui vamos nós.
algo sobre essas palmeiras, por que escolheram isso. Isso é o que eles disseram. Primeiro, a palmeira é capaz de crescer nos ambientes mais adversos. E segundo, quando passam por tempestades, elas se dobram, mas não se quebram. Ouça, eles disseram, foi isso que eles disseram. As palmeiras, disseram eles, podem sobreviver no deserto, porque suas raízes são profundas. E mesmo em um deserto, quando tudo está seco ao redor deles, eles estão produzindo frutos quando todo o resto está morrendo. Ele disse, vocês aprenderam a ser colocados em ambientes adversos, e mesmo assim, os frutos saem de vocês. E eles disseram que quando as tempestades de areia chegam, eles disseram que as árvores às vezes se dobram. Eles disseram, mas quando a tempestade passa, bum, voltam a se erguer. Eles diziam, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ei, pense nas tempestades do que contou. Pense nas tempestades, Mark. Pense nas suas tempestades. E quando essas coisas nos atingem, eu observo. Eu observei, ouvi sua história, observei essas histórias. E quando isso acontecer, Vicky, já conversamos sobre isso. E quando essas tempestades vierem e te derrubarem, você se curvará, mas não se quebrará, você será inundada. E quando essa coisa sobe, você diz, aqui estou eu, aqui estou eu. E então de repente você começará a declarar essas palavras. Você começará a declarar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Muito bem, aqui está. Mas tenho que lhes dizer qual é o meu favorito, os cedros do Líbano. Aqui está, os cedros do Líbano. Foi isso que eles disseram. Eles disseram que o que está dentro deles é maior do que o que os ataca. A partir daí, ouçam isso. Pesquisei em 2 fontes. É o que diz o texto. Diz que a casca, a madeira, os cones e até as folhas, segundo eles, são tão saturado de seiva. Aqui está. Quando parasitas e insetos vêm mordê-la e sugá-la, elas morrem devido à riqueza da seiva. Eles disseram que seus sistemas não conseguem suportar a ingestão desse tipo de seiva. Então eles vieram para dar uma mordida em você. Mas o que eles não perceberam é que quando deram uma mordida em você, eles não sabiam o que havia dentro de você naquele momento. Estou lhe dizendo, ouça. Ele estava dizendo, à medida que envelhecer, você terá muito de Jesus dentro de você. Quando as pessoas dão uma mordida em você, elas não fazem ideia, a amargura não está saindo. Ouça, a raiva não está saindo, a vingança não está saindo, mas Cristo começa a sair de nós. Algo começa a se manifestar. Estou lhe dizendo, ouça-me, estou lhe dizendo. Morda, venha e pegue. Se tentar me ferir, você vai ouvir Jesus responder. Ah, a gente não gosta disso. Pastor Tim, ele prega assim, cospe em todo mundo, faz tudo isso. Deixe-me apenas dizer, pegue todas as mordidas que quiser, poste, ouça, deixe-me falar com as pessoas online, escreva o que quiser sobre mim, pegue as mordidas que estou lhe dizendo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim neste lugar, eu sei que Ele está aqui, não há uma mordida que você possa dar. Faço parte de uma igreja dos últimos dias. Acreditando nisso, tenho uma história para contar. Uau! E aqui está a minha história. Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Aleluia! Ouçam-me, jovens. Ouça-nos. Fui jovem e agora sou um homem velho, e em dezembro serei velho. Tenho cerca de 200. Não, nem mesmo isso. Oh meu Deus, tenho uns 90 dias e depois ficarei velho. Mas estou lhe dizendo,
Nunca vi o justo desamparado. Eu não era apenas uma semente pedindo pão. Eu nunca vi isso. E o que Davi estava dizendo era: esta é a sua história para todas as árvores grandes que estão por aí, seus cedros e suas palmeiras. Deus nunca lhes faltará, Ele está sempre presente e Ele sempre proverá. Meu filho está aqui hoje. Ele me enviou uma mensagem sobre uma situação em que estava trabalhando com uma pessoa. Ele diz: pai, o que você diz a alguém que talvez esteja zangado com Deus pelas circunstâncias que aconteceram na sua vida? E eu disse-lhe: Christian, às vezes as pessoas não têm idade suficiente para se distanciarem dessa situação e verem o que Deus está fazendo. E isso está presente em todas essas coisas. E é fácil, visionários, jovens, para dizer: Deus não é bom, Deus não se importa. É por isso que o velho, lembra-se, a pessoa antiga declara: não há injustiça nele, não há ninguém, certo? Porque temos distância e nós pensamos, era isso que ele estava fazendo, é por isso que ele estava. É fácil declarar injustiça nele quando você não tem distância suficiente. Então, o que devo fazer, pastor Tim? Deixe-me falar com os jovens deste lado. Quantos anos você tem? Ah, você ainda é jovem, vou mantê-lo no... Quantos anos você tem, Jesus? 25, esses são bebês. Então você descobrirá, que tal eu ficarei aqui? Então, o que você faz? Quando você começa a enfrentar esse momento e essas palavras quer vir e dizer: não entendo Deus, o que Ele está fazendo? Se você ficar com raiva de Deus, o que fará? Fale com esses três, porque eles declararão: Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. Portanto, os visionários precisam conversar com os sonhadores, os visionários. Portanto, enquanto você está sentado aqui, seja qual for o grupo em que esteja, eu sou inteligente agora. Eu amadureci no meio de tudo isso. Finalmente percebi o que você faz. Finalmente eu sei que você é jovem, JD. Quantos anos você tem? 40, você é velho. 50, cidadão idoso. Então todos vocês e JD têm o quê? 20, 30, 20, 40, 50 anos. Então quando você entra em um processo e pensa: o que eu faço? Eu converso com os sonhadores, porque o que estou descobrindo é que Deus não parece se importar. Ele está lá. Portanto, ouçam esse velho homem hoje. Quando alguém dá uma mordida, quando alguém dá essa mordida, o que há? Se Cristo não estiver em você, estou lhe dizendo que o que virá à tona é a sua triste história. O que virá à tona é o que todos fizeram com você. E se você está sentado aqui hoje, ouça, não é difícil identificá-lo, porque é assim que você fica na igreja. Alguns de vocês pensam que estão disfarçando. É tão fácil perceber isso, é tão fácil. Fácil. A pessoa que está rindo da pessoa ao seu lado. Você foi pego. Fácil de ver. Porque quando a mordida chega, as histórias vêm, o lixo vem, todo o resto sai. E este é um dia que diz: Deus, encha-me novamente. Me encha, coloque dentro de mim. Deus, eu só não quero esse cabelo branco como lã. Quero fogo nos meus olhos, quero fogo nos meus ossos, quero a presença de Deus. E eu quero que Ele venha. Dê uma mordida, apenas dizendo. Nem sei se ele ainda está aqui hoje. Contei ao Elder Chooks e ao Ricardo sobre isso quando entrei hoje. Homem precioso, e eu senti uma mordida sair, apenas algo saiu. E eu reagi da maneira errada a um indivíduo. Nem sei se ele ainda está aqui hoje. Só estou procurando porque sei. Ele pode ter saído. Ele foi embora, nós sabemos, não sabemos. E seja qual for a história, ela não era ruim. Era apenas algo saiu de minha boca. Foi como, e eu disse: isso não foi doce.
eu tenho mais seiva do que isso em mim. Por isso tive de descer por aquele corredor. Eu o encontrei orando ali. Eu disse: ouça-me. Eu disse: por favor, me perdoe. Eu nem sei quem você é, mas eu não deveria ter reagido dessa forma. Por favor, me perdoe. E de vez em quando alguém vai morder uma parte de você que não há seiva. E você diz: não é sua culpa. Tenho que colocar a seiva nessa sessão aqui. Quantos sabem do que estou falando? Porque eles sabem onde morder. Eles sabem onde morder. Eles sabem onde morder. E eu fiz isso, tive que descer e dizer: por favor, me perdoe. E não cheguei a conversar com ele sobre a seival, mas tive que me dar conta de que preciso reabastecer o estoque. Eu preciso apenas que Deus vá. Se você diz: Deus me encha, coloque um novo fogo dentro de mim. Se é você, saia de seu lugar. Diga: me encha agora mesmo, rápido, saia daí. Diga: Deus, encha-me. Saia daí, diga: Deus, preciso que me enches. Visionário ou um sonhador na varanda no andar principal, vem. Vamos cantar algo enquanto você vem, quero orar. Vamos lá, Ricardo. Venha, quero orar por você e depois encerramos. Levante suas mãos e diga: encha-me, Espírito Santo, encha-me, Espírito Santo. Deus, estamos desesperados por você, Deus. Pai, há algo, o julgamento está chegando. Cremos que um remanescente está surgindo. Cremos que Tu está limpando sua casa. E essas são apenas as marcas do avivamento. E oro por esses preciosos homens e mulheres que estão neste altar agora. Aqueles que estão ouvindo online de todo o mundo e de todo o país. Estamos dizendo: encha-nos, Deus, até transbordar. Deus, para os visionários e os jovens, eu oro. Envie-lhes Samuel, ó Deus, em suas vidas. Deus, eu oro para que, Senhor, eles sejam destemidos contra todos os Golias. E eu oro em nome de Jesus para que hoje seja um dia de perdão para todo Saul, um dia de perdão. E agora, Senhor, estou lhe pedindo, Pai, por nós, Senhor Deus, que somos sonhadores. Estou orando por cedros e estou orando por palmeiras neste lugar. Deus, podemos até nos curvar, mas Deus, nós nos levantamos novamente. Nós nos dobramos, mas não nos quebramos. Florescemos quando nada mais existe, quando tudo mais está morto. E Deus colocou uma seiva dentro de nós, que sempre que uma mordida vem, dizemos que a vida dentro de nós hoje. Ó Deus, venha com seu poder, venha com sua energia hoje. Estamos desesperados em nome de Jesus. Agora escutem, antes de sairmos deste lugar, vamos cantar isto. Que música maravilhosa, maravilhosa. Vamos cantar essa música antes de irmos embora, mas tenho que fazer uma pergunta. Você não obtém a seiva do cedro até que Cristo esteja dentro de você. Escute, o pecado não envelhece bem. Você não vê muitos velhos pecadores felizes. Isso é verdade porque o pecado não envelhece bem, ele não combina bem com você. Então, como posso consertar isso? Você precisa começar colocando Cristo dentro de você. Cristo tem de vir. E você pode estar aqui hoje e você está na igreja, mas Cristo não está dentro de você. Quero convidá-lo para o relacionamento mais importante que você pode ter. Aqui está a pergunta mais importante: você nasceu de novo? Não
foi? Não é uma palavra da igreja da Times Square, é uma palavra de Jesus. Jesus estava dizendo que se você quiser, ele diz, ninguém pode ver o reino dos céus a menos que nasça de novo. O reino dos céus não é apenas a eternidade, é mesmo agora. Você não vê as palmeiras e os cedros, você não vê o perdão chegar até que tenha recebido o perdão, e isso pode acontecer agora mesmo. Toda a cabeça pode estar erguida, todos os olhos abertos. O que é nascer de novo, pastor? É isso, você teve um primeiro nascimento físico, você precisa de um segundo espiritual. É simples quanto o ABC. É admitir que sou um pecador, que dentro de mim há um quebrantamento que não posso consertar. Não há uma receita ou um programa, não há uma promessa que eu possa fazer, um padre, um pastor. Preciso de alguém de fora para me perdoar. Essa é a palavra B, crer. Crer que Deus enviou a ajuda do céu para mudar essa condição em mim, chamada pecado. Que Jesus viria há 2000 anos, morreria a morte que eu deveria morrer, viveria a vida que eu não poderia viver, e me dar uma recompensa que não mereço, e finalmente ver, confessando-o como Senhor. Isso vai além da religião. Jesus não morreu e ressuscitou dos mortos para levá-lo à igreja. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos para levá-lo à eternidade, para sempre. Ele veio para isso. Vou fazer uma oração de renascimento que diga que hoje vou começar uma jornada com Deus. Onde quer que você esteja, neste lugar, online ou pessoalmente. Pastor Tim, quando você fizer essa oração, você poderia me incluir? Se esse é o seu caso, levante bem alto a mão. Diga, inclua-me nessa oração. Levante bem alto. Isso. Alguém aí, entendi, ali. Mantenham as mãos para cima. Varanda, alguém aí atrás? Sim. Lá atrás, peguei. Vamos lá, online, basta digitar a palavra decidido. Ore comigo agora mesmo. Ore essas palavras. Querido Senhor Jesus, creio que Tu é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz Tu levaste meu pecado, minha vergonha e minha culpa, e Tu morreu por isso. Tu enfrentou o inferno por mim, para que eu não precisasse ir. Tu ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto de meus pecados para nascer de novo. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudador, a Bíblia é meu guia e o céu é meu lar, em nome de Jesus. E todos disseram amém.